Olá, pessoal. Dando sequência, vamos trabalhar agora o artigo 28, que fala sobre a comissão representativa. O que é a comissão representativa? No âmbito da Câmara Municipal, vai ter uma comissão representativa. Para quê? No período do recesso, né, o recesso parlamentar. O que é o recesso parlamentar? É aquele período em que a Câmara, os vereadores, né, o pessoal ali está meio que, entre aspas, de férias, tá, pessoal? Entre aspas, ali de férias. Aí, então não tem ninguém lá, em tese, né? A Câmara vai ficar fechada. E aí, essa comissão representativa basicamente serve para quê? É como se fosse, né, um grupo, é um grupo de vereadores ali que vai ficar meio que de plantão, né? Para se acontecer alguma urgência, tiver que decidir alguma coisa, eles estarão ali, tá? Então, esse grupo de vereadores se chama comissão representativa, tá? Lembre-se que a Câmara, né, ela vai funcionar do dia uh, 10 do 2, né, até o dia 15 do 12. Esse é o período aqui de funcionamento normal da Câmara, tá? Então, fora esse período aqui, ó, é o período chamado período de recesso. Então, o período que não compreender esse aqui, que é o de trabalho normal, né, que vai ter, então, a comissão representativa, né, nesse período de recesso, ou seja, janeiro, final de dezembro, basicamente esse período nós vamos ter a comissão representativa instalada, trabalhando, tá? Ou seja, no período do recesso parlamentar, no recesso da Câmara, nas férias, entre aspas, tá? E quais são as suas principais atribuições? Zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo, tá? Zelar pela observância da lei orgânica, que não disse muita coisa, né? Essa três aqui é importante, ó. Autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentar do município por prazo superior a 15 dias. A gente já tinha visto isso, é uma atribuição da Câmara, né? E do país por qualquer tempo, né? Qualquer tempo. Beleza? Então, a comissão representativa, vamos supor que o prefeito e o vice-prefeito queiram se ausentar do município nesse período de recesso, né? Que não é o período de trabalho normal da Câmara, no período de recesso, né? Final do ano, ou em janeiro, né? O prefeito e o vice-prefeito precisam viajar por 16 dias, né? Vão para Brasília, vão ficar 16 dias lá, mais de 15 dias. A Câmara não está funcionando, quem é que vai autorizar? Né? A gente sabe que é uma competência da Câmara autorizar o prefeito a se ausentar, o prefeito e o vice. Quem vai autorizar vai ser a comissão representativa, que é um grupo de vereadores que estão ali de plantão para decidir questões urgentes, tá? E uma das atribuições da comissão representativa é justamente essa, né? Naquele período ali de recesso, autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentar do município por mais de 15 dias e do país a qualquer tempo, por qualquer tempo, né? Ah, vão viajar para a Argentina, o prefeito e o vice-prefeito. Tem que a Câmara, né, ou a comissão representativa, no período de recesso, autorizar, tá? Tomar medidas urgentes de competência da Câmara, né, pessoal? Olha só, tem que tomar alguma medida urgente, né? Ah, é o período do recesso. Quem é que vai fazer isso? Vai ter que convocar todo mundo? Vai ter que convocar a Câmara toda? Não, né? Faz através da comissão representativa que ficou ali, né, de plantão para decidir essas questões aí, tá? Beleza. 29, a comissão representativa, constituída por número ímpar de vereadores. Então, pessoal, ó, essa comissão representativa, ela vai ser constituída por um número ímpar de vereadores, né? Não é par. Ah, mas por que que é ímpar? Porque se tiver que decidir alguma coisa, se é ímpar, não dá empate, tá? Se fosse par, poderia dar empate, e aí vamos decidir como? A comissão é justamente para decidir questões urgentes e no momento que a Câmara não está trabalhando. Então, por isso que o número de vereadores que irão compor a comissão representativa tem que ser um número ímpar, para que, se tiverem que votar algo, não dê empate, tá, pessoal? E a questão se decida, tá? É composta pela mesa, então a mesa compõe a comissão representativa, né? A mesa ali, o primeiro secretário, presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Então, a mesa compõe a comissão. Deixa eu colocar o esqueminha para vocês aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Obrigatoriamente, quem vai estar dentro da comissão, né? Quem vai compor a comissão? A mesa, né? A mesa ali, o presidente da Câmara, né? O primeiro secretário, o segundo secretário. Então, esse pessoal aí vai compor a mesa. Depois, o que a lei orgânica diz? E os demais membros eleitos com os respectivos suplentes, tá? Aí o parágrafo único vai nos dizer, o parágrafo primeiro, que a presidência da comissão representativa cabe ao presidente da Câmara, né? É claro, né, que se ele é o presidente da Câmara, ele vai ser o presidente da comissão. E como ele faz parte da mesa, ele é um dos integrantes, né?
Vamos lá, pessoal, a comissão representativa. Ó, quem é que faz parte da comissão representativa? A mesa, né, da Câmara, que é presidente, vice ali, primeiro secretário, segundo secretário, tá? Beleza? Depois, demais membros eleitos farão parte da mesa, tá? E além dos seus suplentes. E quantos são, né? A lei orgânica diz que tem que ser em número ímpar, tá, pessoal? Beleza? Tranquilo? Beleza, então. O parágrafo segundo vai nos dizer o quê? Que os membros dessa comissão, os membros eleitos, devem perfazer no mínimo, ó, no mínimo, a maioria absoluta da Câmara, tá? Então, eu já falei para vocês que é no mínimo, ó, a maioria absoluta. Quanto que é a maioria absoluta da Câmara? Maioria absoluta é a maioria dos membros, né? Se eu tenho 15 vereadores, a maioria absoluta é no mínimo 8. Então tem que ter no mínimo 8 nessa comissão, tá? No mínimo 8. Por quê? Porque é a maioria absoluta. Mas lembre-se que tem que ter no mínimo 8, a maioria absoluta, mas a comissão tem que ser constituída de número par. Então vai ter que ser aí, vai ter que colocar mais alguém, mais um, né, para fechar número par. Então vai ter que ser 9 membros no mínimo, tá, pessoal? Então, no mínimo, a maioria absoluta. Só que a maioria absoluta vai dar número par. Bom, então eu coloco mais um para cumprir o que diz o 29, ó, que a comissão é constituída por número ímpar de vereadores, tá? O número de membros eleitos da comissão representativa deve. Essa aqui eu já falei, o parágrafo segundo. 30. A comissão representativa deve apresentar relatório dos trabalhos, por ela organizado, quando do reinício, ó, reinício do período de funcionamento ordinário da Câmara, né? Qual é o período de funcionamento ordinário da Câmara? Esse aqui, ó, 10/2 a 15/12. Tá? Então, o que que acontece aqui? Basicamente, ó, né? Foi feito um período pela comissão representativa no período de recesso, e o que está dizendo o 30? Olha, quando os trabalhos começar a retornar, né, dia 10/12, do 2, né, a comissão representativa vai apresentar um relatório dizendo, olha, a gente fez isso, fez aquilo, tá? Beleza, bem tranquilo, tá, pessoal? Tá? Importante aqui o parágrafo segundo, né, que ele diz que no mínimo tem que ter a maioria absoluta da Câmara, tá, compondo a comissão representativa, e sempre que possível, a proporcionalidade da representação partidária, ou seja, no mínimo 8, a maioria absoluta, né? A maioria absoluta, a maioria dos membros, no mínimo, então, no mínimo 8. Como é número ímpar, a comissão tem que ter 9, e diz que o que diz no final? Olha, que deve obedecer sempre que possível, obedecer à proporcionalidade da representação partidária, ou seja, um deu um partido, outro deu outro partido, e assim, né? Mesclar, né? Não ser só de um partido os componentes ali, os membros da comissão representativa. Mas cuidado, não é obrigatório, é quando possível, quando necessário, né? Quando der, tá? Vamos supor ali que tem a maioria, um monte de vereadores só de um partido, né? Não, de repente não vai conseguir bem uma proporcionalidade, mas sempre que possível, respeitando a proporcionalidade das representações partidárias da Câmara, né? Um do PDT, um do PSDB, um do PT, um do PL, e assim vai indo, tá, pessoal? Beleza? Tranquilo? Beleza, então. Das leis e do processo legislativo. Agora um ponto importante, né? A Câmara faz o quê? O Poder Legislativo faz o quê? Cria leis, tá, pessoal? Então agora a gente vai ver quais são as leis em sentido amplo que são criadas no âmbito do município e o processo legislativo. Como é que se dá o processo legislativo, né? Como é que acontece o começo da sessão, né? A aprovação das leis, tá? Ó, o processo legislativo compreende a elaboração de, ó, que tipo de lei, que tipo de norma que a Câmara vai elaborar? Ó, o processo legislativo do município elabora emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decreto legislativo e resoluções, tá? Essas duas últimas aqui, ó, são só da Câmara, é só para regular questões internas, né, da Câmara, basicamente, tá, pessoal? Na realidade, né, os que têm aspecto mais geral, mais que vai influir para todo mundo, né? Emenda a lei orgânica e as leis ordinária e complementar, tá? Ó, lei complementar, ó, falando sobre a lei complementar, disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, tá? Não tem muita importância aqui. Agora, o 33 é importante, fala que a lei orgânica pode ser emendada mediante a proposta de vereadores
e de prefeito. Muito cuidado aqui, quem é que pode apresentar uma proposta de emenda à lei orgânica? Vereadores e prefeito. Então, dois, Poder Executivo, Poder Legislativo. O prefeito pode apresentar e os vereadores também. Muito cuidado, o povo não pode apresentar iniciativa popular de projeto de emenda à lei orgânica. Não, não pode o povo. Só quem pode apresentar projeto de emenda à lei orgânica é prefeito e vereadores, tá? E olha o que diz o parágrafo primeiro, que é muito importante, ó. No caso do inciso um, ou seja, quando os vereadores apresentam, a proposta deve ser subscrita, assinada por no mínimo, ó, no mínimo, um terço dos seus membros, tá? Então, no caso dos vereadores apresentando uma proposta de emenda à lei orgânica, tem que ter no mínimo um terço, tá, pessoal? Deixa eu até melhorar aqui para vocês a visualização, ó. Tá, ó. Ó, quando for os vereadores, tem que ter no mínimo um terço, tem que ser assinada por no mínimo um terço. Um terço de 15 são 5. Então, no mínimo, para apresentar uma proposta de lei orgânica, pelos vereadores, tem que ter no mínimo 5 assinaturas. Então, o vereador sozinho não apresenta a proposta de emenda à lei orgânica. Tá? Tem que ser em conjunto, no mínimo um terço. Quem apresenta sozinho é o prefeito, porque na realidade o prefeito ele é sozinho, ele é o chefe do Poder Executivo, né? Tá? Beleza, pessoal? Então, importante essa regra aí. Tá? Agora, como que eu voto? Como que eu aprovo uma proposta de lei orgânica, tá? Olha só aqui, ó, em qualquer das hipóteses do 33, aqui, ó, tá? A proposta será discutida e votada em dois turnos, tá? Com um interstício mínimo de 10 dias, ou seja, com um intervalo de 10 dias, e ter-se-á por aprovada quando tiver, em ambas as votações, ou seja, nos dois turnos, dois terços, tá? Dos votos dos membros da Câmara, tá? Ou seja, da maioria, tá? Então vamos lá, deixa eu arrumar para vocês aqui, ó. Olha só, preciso de quanto, né? Eu preciso de dois terços para aprovar, tá? Dois terços da maioria, ou seja, no mínimo aí 10 votos, tá? Eu voto em quantas vezes? Dois turnos. Voto uma vez num turno e voto outra vez em segundo turno, tá? E essa votação tem intervalo de 10 dias, tá? Ó, entre uma e outra votação tem que ter um intervalo de 10 dias, tá? Então, por isso que eu vou até trocar aqui, ó. Ó, dois terços, preciso de dois terços. Então, deixa eu inverter aqui que fica melhor. Dois turnos. Ó, voto duas vezes, né, em dois turnos. O intervalo entre esses dois turnos tem que ser no mínimo de 10 dias. E para aprovar eu preciso de dois terços. Por isso que é DDD. Dois turnos, 10 dias e dois terços. DDD. Tá, pessoal? Então, para aprovar a emenda à lei orgânica, para aprovar ela, tá? Eu preciso desse quórum aqui. Então, cuidado, para apresentar a emenda à lei orgânica, quando for os vereadores propondo, para apresentar o projeto, eu preciso de um terço de assinaturas. Para aprovar o projeto, dois terços, aí em qualquer caso, seja os vereadores, seja o prefeito, tá? Beleza? Então, muito importante, pessoal. Provavelmente vai ter uma questão da prova sobre isso aqui. Perguntando para vocês quem pode apresentar a emenda à lei orgânica e qual é o quórum, como é que é a votação, né? Dois turnos, intervalo de 10 dias no mínimo e tem que ter dois terços dos votos dos membros da Câmara. Ou seja, né, eu tenho 15 membros no total, no mínimo 10 votos, que é dois terços, tá, pessoal? Tranquilo? Beleza? Beleza, então. 35. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara, tá? Com o respectivo número de ordem. Cuidado aqui, pessoal. Não é o prefeito que promulga a emenda à lei orgânica, é a própria mesa da Câmara. Então, a Câmara vota e ela mesmo promulga, tá? Não vai para o prefeito emenda à lei orgânica para sancionar ou promulgar, tá? O que vai para o prefeito é a lei, tá? A emenda à lei orgânica começa ali na Câmara, é votada, é discutida e morre ali mesmo. A Câmara mesmo, a mesa da Câmara, promulga ela, tá? Então, muito cuidado aqui, ó. Tá nesse ponto aqui, tá? Ó, não vai para o prefeito, tá? Muito cuidado aqui, tá?
Ó, cuidado com essa observação aí, com essa OBS, tá? Morre na Câmara, tá? O prefeito só participa quando ele propõe, quando ele apresenta o projeto da emenda à lei orgânica. Ele apresenta, vai para a Câmara discute, vota e ela mesmo promulga, a mesa da Câmara que promulga. Tá? Então o prefeito só participou lá no começo. Quando é um terço dos vereadores que propõem, o prefeito nunca participa, porque aí um terço dos vereadores propõe a emenda à lei orgânica, né, apresentam, a Câmara discute, vota, se aprovada, a própria mesa da Câmara vai promulgar a emenda à lei orgânica e ela começa a valer, tá, pessoal? Tá valendo, beleza? Beleza, então, pessoal. Vou fazer um pause aqui, tá? Vamos parar por aqui. No próximo bloco, aí eu venho trabalhando as leis, como que as leis são votadas e aprovadas, tá? A gente trabalhou a emenda à lei orgânica, tá? E depois a gente vai trabalhar as leis, para que vocês não confundam, tá, pessoal? Beleza? Beleza, então. Forte abraço e bons estudos.